Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma disciplina nesse nosso modelo remoto, modelo diferente de ensino, mas é uma disciplina bastante importante e nós vamos conseguir trabalhar bem adaptando esse modelo remoto, tá bom, gente? Então, podem ter certeza que vocês não vão perder em nada para quem tem acesso ao ensino presencial e vamos mantendo, tocando o baile conforme a música está tocando. Beleza, gente? Então nós vamos começar agora com Projetos Elétricos 2. Tivemos já Projetos Elétricos 1, abordamos em Projetos Elétricos 1 instalações elétricas mais residenciais, aí a BNT 5410, algumas normas de iluminação mais focadas, demos uma passadinha ali no que é a competência do arquiteto, um pouco de engenheiro civil, um pouco de engenheiro eletricista, e nessa disciplina agora nós vamos ver mais aprofundado um pouco na parte industrial. Não vamos tão profundo na industrial, porque nós temos que saber até onde o técnico vai. Existe uma diferença, uma limitação do técnico, conforme existe uma legislação, existem os conselhos federais, que nós vamos dar uma olhadinha hoje, mas temos que trabalhar dentro da limitação. Não vamos viajar muito fora do que o técnico pode fazer. Claro, vamos dar uma pinceladinha ali, um conhecimento ali, porque conhecimento nunca é demais. Saber quando o técnico vai poder trabalhar, quando vai ter que contratar um engenheiro, quando vai poder fazer uma parceria. Tá bom, gente? Então vamos aqui ver o que vai cair na nossa disciplina. O conteúdo programático da disciplina, o que nós vamos estudar? Superficialmente falando, hoje nós vamos trabalhar especificamente atribuições do eletrotécnico. O que o eletrotécnico pode fazer? Está bem certo na legislação, nós temos um Conselho Federal que rege a atividade dos técnicos industriais. Tá bom, gente? Então vamos trabalhar nessa linha, dentro do que o conselho nos diz, o que nós podemos fazer como eletrotécnicos, o que o engenheiro pode fazer e o que o engenheiro não pode fazer, o que o técnico pode fazer, e isso sucessivamente. Depois nós vamos dar uma entradinha em sistemas trifásicos. Vocês já tiveram um pouquinho em outras disciplinas, mas o sistema trifásico dentro da eletrotécnica, dentro do projeto elétrico, onde que eu aplico motores, transformadores, sistemas balanceados, desbalanceados, como balancear, tudo isso nós vamos ter que dar uma olhadinha para que vocês tenham uma noção mais precisa quando forem elaborar um projeto, tá bom, gente? Fator de potência. Correção de fator de potência é uma atividade ali que vocês já tiveram em circuitos, aqueles mesmos triângulos, tudo. Agora nós vamos ver uma aplicação prática para eles. Onde eu coloco isso, aqueles cálculos ali, aquelas equações de seno e cosseno, isso daí nós vamos ver que tem uma aplicação prática e é bastante importante na atividade do eletrotécnico. Não é só matemática de professor. Isso tem aplicação prática e é necessário e pode gerar uma boa renda aí dependendo de como vocês souberem aplicar. Planta industrial. Não adianta a gente falar de uma indústria se não sabe como que é uma indústria por dentro. A gente compreende que a maioria dos alunos que fazem o curso técnico já tem a vivência de dentro da indústria, já sabe como é a atividade industrial, mas nós temos que dar aquela pincelada por cima para nivelar, porque tem gente que às vezes está no comércio, não trabalha, e precisa ter essa noção de como é uma planta industrial, de como funciona, de como deve ser distribuído um painel elétrico de uma planta industrial. Agora, uma questão importantíssima: transformadores. Transformadores, como nós vamos aplicar na indústria, fazer alguns projetos de transformadores, será que é competência do técnico, do eletrotécnico? Então, a parte dos transformadores, nós vamos dar uma olhadinha também. Vocês já tiveram a disciplina de máquinas elétricas 1 e nós vamos aqui dar uma aplicaçãozinha básica. Então, nós não vamos ficar muito tempo presos aos transformadores. Vamos ver como que aplica. Agora, um conteúdo bastante importante que eu acrescentei nesse tema, nessa disciplina de projetos elétricos 2, é fontes renováveis. Nós sabemos que uma fonte de renda agora, dentro da área da eletrotécnica, é a instalação de painéis solares, de biogás, de sistemas eólicos, e isso é uma atribuição que nós vamos ver que o eletrotécnico pode trabalhar e está dando muito retorno financeiro. É um mercado ainda em crescimento, ainda tem uma fatia, claro, nós já vemos, todo mundo está fazendo? Nem todo mundo ainda. Então, ainda pode ser que tenha um espacinho para você. Então, nós vamos dar uma olhada nessas fontes renováveis e como fazer, como aplicar elas. Será que é só o solar que tem? Será que não tem outras? Será que nós conseguimos aplicar alguma coisa do tipo na nossa cidade? Vamos estudar. Eu tenho certeza que vocês podem sair com uma ideia daí de até abrir uma empresa para vocês. Vamos torcer que dê certo. Tá bom, gente? Vamos agora
avaliações. Aí que vai pesar um pouco. Como sempre, duas provas, cada uma delas valendo 50 pontos, tranquilo, aproximadamente 10 questões cada uma sobre os conteúdos. A primeira prova é o que eu vou trabalhar, a parte dos trifásicos e atribuições do técnico. E talvez fator de potência, dependendo do tempo ali que der. Mas não quero ir muito além, para não sobrecarregar muito o conteúdo. Foque no trifásico, que nós vamos estudar, as atribuições do técnico, que é o que nós vamos ver hoje, e a questão do fator de potência. Já a segunda prova é o demais conteúdo. Nós vamos voltar aqui, dar uma olhada, que seria a planta industrial, transformadores e fontes renováveis. Muito mais focado na parte das fontes renováveis. Então, essas duas provas são o conteúdo que nós vamos ter. Ah, mas vai ficar muito conteúdo? Não, está bem distribuído, está bem tranquilo. Como vocês sabem, o objetivo é que vocês tenham conhecimento. Eu não quero prejudicar ninguém durante a prova, tá bom? Projeto. Então, se nós tivermos 50 pontos das provas, cada uma 50. E agora o projeto. Vocês vão ver que eu vou trabalhar muito a questão das fontes renováveis. Então, nós vamos fazer um projeto de instalação de uma fonte renovável. Na casa de vocês, pode ser um sítio, pode ser... Vocês vão analisar qual fonte é melhor, seja solar, seja eólica. Vamos fazer um levantamento. Às vezes vai fazer uma fonte de biogás. Vocês vão fazer um levantamento. Eu quero ver qual é a criatividade de vocês. E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha assim na prática. O que é a primeira coisa que vocês já têm que fazer desde hoje? Levantamento de cargas. Ah, eu vou fazer na minha casa. Então você vai fazer um levantamento de carga. Ah, o meu pai tem um sítio, eu vou fazer lá, tem um sítio, tem uma cachoeirinha, eu vou colocar um alternador, vou fazer uma fonte. Opa, é uma outra ideia. Ah, eu quero fazer um gerador eólico, um gerador fonte solar. Show! Então são várias ideias que vocês podem apresentar. Então fica a liberdade de vocês. O primeiro passo, vocês têm que ver o quanto de carga vocês vão precisar suprir. Ah, mas lá na casa do meu pai, lá no sítio, só tem uma geladeira e algumas lâmpadas. Beleza, é pouca carga, dá para fazer com pouca coisa. Alguns painéis solares, talvez um alternador de carro, né? Agora, se você vai pegar uma coisa mais complexa, ah, eu quero ajudar na granja do meu pai. Pô, quem primeiro pai tem uma granja, né? Já é uma pessoa de mais cascalho, né? Mas se você quer fazer esse trabalho, show, mas vai ter que fazer o levantamento de cargas e fazer todo essa padronização. E ver o que vai precisar. Ah, vai precisar de inversor de frequência, vai precisar de mais placas solares, vai precisar de sistemas de bateria. Vocês vão aprender durante a disciplina. Beleza, gente? EAD. Vocês têm acesso no Unimestre uma aba chamada Sala de Aula EAD. Nesta aba, vocês vão ter exercícios para resolver. Então, são alguns conteúdos, de 4 a 6 conteúdos. Eu acredito que para vocês vão ter só 4, principalmente focado no trifásico. E vocês vão estudar essa parte. Vocês vão verificar lá o que vocês podem ou não resolver. E vão olhar aquelas aulas, que elas são aulas para reforçar o conteúdo que vocês já vão ter por aqui. E tem que resolver esse exercício. Eles vão contar 30 pontos. Tá bom? E desafios. Toda aula eu vou lançar um desafiozinho. Como vocês já viram, eu já lancei o desafio dessa aula. E amanhã, ou quando vocês forem fazer esse levantamento, até a próxima aula, que será na outra semana, vocês já têm que printar e colocar no grupo. Não quero receber nada em box, senão fica lotando ali minha caixa, não dou conta de atender todo mundo. Então, no grupo, vocês vão colocar para mim o que de carga vocês levantaram. Pode ser uma planilha. Eu prefiro que seja uma planilha já no Google, Spreadsheets, Excel, vocês que preferem. Vamos fazer um levantamento de cargas. De onde vocês vão querer fazer? Ah, na minha casa, na casa do meu pai, na minha empresa, pode fazer. Ah, eu quero fazer numa oficina, a oficina do meu vizinho está precisando de uma melhoria. Faz lá. Eu quero que vocês mostrem o talento de vocês. E de preferência, já vão pensando em ganhar um dinheirinho com isso. Ah, eu vou fazer para o meu vizinho. Meu vizinho tem uma empresa ali, uma sorveteria. Vou fazer um projeto de painéis solares para ele. Pô, vocês já estão quase formados. Mais uns tempinho ali, vocês pegam a carteirinha do Conselho Federal, que nós já vamos abordar isso, e vão poder fazer um projetinho. Pô, já vai ganhar um dinheirinho em cima. Pensem em dinheiro. Não fiquem a vida toda só achando que isso daqui é transtorno para vocês. Pensem em um dinheirinho que vocês podem ganhar com isso, tá bom, gente? Eu tô aqui para ajudar. Aproveite que esse projeto aí eu tô ajudando de graça. Depois, quando vocês estiverem formados, eu posso até ajudar vocês, mas daí eu vou cobrar consultoria, tá bom? Já vão entendendo desde já. E essa parte das energias renováveis é uma fonte que pode gerar uma renda para vocês. Claro,
Fale lá, falando, ó, tô aprendendo, tô aqui, o professor vai me ajudar. E daqui uns meses eu vou ter minha carteira ali do Conselho Federal. Vamos fazer junto? Vamos fazer essa instalação de energia renovável? Vamos fazer solar, eólica? Vamos fazer biogás? Se o cara topar, deu boa. Você já tem o primeiro projeto com a primeira assinatura de vocês. Ah, já aproveita e cobra dele, ó, só o preço para eu pagar a carteira. É uma dica que eu dou para vocês. Tá bom, gente? Pense nisso. Então vamos agora dar uma olhada. Ah, os desafios, né? Já especifiquei. Então vamos pensar no desafio. Faz o levantamento de cargas. Então, vamos ao que eu quero priorizar essa aula. Eu não vou ler para não tornar maçante. Eu vou passar um pouco por cima. Eu quero que essa aula seja mais tranquila. E vocês terminem de ver esse vídeo, já vão direto pensar aonde eu vou fazer esse projeto. Ah, bom, porque o objetivo é que vocês já vão pensando desde já. E vocês vão aprender até o final dessa disciplina a fazer projetos com boa qualidade sobre energias renováveis, com certeza, e plantas industriais aonde vocês quiserem aplicar. Beleza, gente? Então vamos agora ao conteúdo da aula de hoje. Por enquanto, isso foi só uma introduçãozinha. Então eu tenho aqui, estou aqui dentro deste site. E antes eu vou dar uma introdução. Aqui nós vimos aqui o título que está lá em cima, CFT. O que é o CFT? Há alguns anos atrás, nós ouvimos falar muito no CREA. O CREA, até alguns anos atrás, era o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura. O CREA. Depois ele passou a ser o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, porque a arquitetura criou o CAL. Eles não quiseram fazer CRAL porque fica uma sonoridade meio complicada, eles já sofrem bullying. Então ficou o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Esse conselho separou. A minha opinião, foi bom, deu uma autonomia, apesar de ter enfraquecido um pouco o sistema, mas deu uma autonomia boa para os arquitetos. Houve alguns problemas no começo, ainda existem alguns problemas na atribuição. O arquiteto ainda está assinando coisas que ele não poderia, mas já está, a justiça já está cuidando, a legislação já está cuidando bem disso. Um pouco tempo depois, os técnicos industriais, eletrotécnico, técnico em mecânica, técnico em meio ambiente, no geral, automação, a manutenção automotiva que nós temos na faculdade, no geral, esses técnicos eles se separaram do CREA, passaram para outro conselho, uma outra instituição. Particularmente para mim ficou ruim, porque eu também sou técnico em eletromecânica e a minha ideia é, vamos formar engenharia e eu vou ter, com um único CREA, eu vou ter duas atribuições, a de eletromecânica, eu posso assinar motores, alguns projetos mecânicos mais simples, e o de técnico em engenheiro eletricista, que também é a minha formação. Porém, com essa separação, deu ruim. Se eu quiser ter algumas atribuições de técnico em eletromecânica, eu vou ter que pagar um outro conselho, que ficou mais pesa e não compensa. Então ficou essa diferença. Hoje, depois de 2017, os técnicos tiveram uma independência muito maior. Lado bom disso, para o técnico. Antigamente o engenheiro, principalmente, não criticando, mas o engenheiro civil, ele atravessava funções de todas as áreas. O engenheiro civil podia assinar projetos de mecânica, elétrica, até mesmo alguma coisa de automação, hidráulica. Agora não. Agora ficou muito mais definida a função de cada uma das engenharias e do técnico. Eles limitavam, conforme o Estado limitava a função do técnico. Ficava aquela coisa, em Santa Catarina um eletrotécnico podia fazer um projeto de uma residência só, e no Paraná não podia fazer mais nada. Apesar da legislação federal estipular uma coisa, o eletrotécnico pode assinar projetos de até 800 kVA. É coisa pra caramba, 800 kVA. Então nós temos uma atribuição considerável. O engenheiro já tem uma limitação maior. E depois de uma nova resolução do próprio CREA e da legislação federal, passou que o engenheiro assina conforme aquilo que ele estudou na faculdade. O que acontecia? Às vezes a pessoa fazia uma graduação ali de engenharia eletrônica ou elétrica, mas que dava uma ênfase muito grande na eletrônica. Pá, assinava tudo que é projeto.
Pô, mas o cara não entende nada. O cara às vezes assinava de outra área, que nem telecomunicações. Assinava projeto de telefonia. Eu, por exemplo, eu posso assinar projeto de telefonia sem ter a mínima noção de como funciona uma rede telefônica. Mas eu posso assinar. Por causa que quando eu me formei ainda estava em outra. Quando eu fiz o meu CREA ainda estava uma outra legislação vigente. E o eletrotécnico também, daí ficava muito limitada a função do técnico. Eles pegavam muito pesado no técnico. O técnico, coitado, tinha que ficar submisso às vezes ao engenheiro porque não podia assinar nada. Agora não. O técnico tem um conselho que diz para ele o que ele pode fazer e o que não pode. E ele fez uma resolução clara e objetiva. E o conselho bate no peito, ó, eu assumo a responsabilidade pelo meu técnico. E isso é bom para o técnico. Ficou talvez um pouco mais caro, ruim para uns, bom para outros, mas a primeiro momento está funcionando. Temos algumas dificuldades, o conselho ainda não é forte o suficiente. Existe uma questão política muito forte. A justiça também está em cima, principalmente questões de atribuição, porque às vezes o conselho bate no peito e diz que é uma coisa, o CREA já vai brigar, diz que não é bem assim, como foi com a arquitetura no começo. Então são 3 anos que está ainda surgindo esse conselho. Vai ter alguns problemas, algumas mudanças ainda. Normal. Mas já houveram muitos avanços no decorrer desse rápido momento de começo. Tá bom, gente? Agora vamos ao que importa. O que nós podemos assinar? O que vocês, quando se formarem ali, vão fazer uma carteirinha do CFTI, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Tá bom, gente? Vou dar uma olhadinha aqui, passar por cima. Então, técnicos industriais com habilitação em eletrotécnica têm as prerrogativas para. Meu Deus, tenho dor em gato. Conduzir trabalho de sua especialidade, óbvio. Prestar assistência técnica, estudo, desenvolvimento, pesquisas tecnológicas da especialidade. Orientar, coordenar. Manutenção de equipamentos elétricos em instalações elétricas. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. Observe, ó, elaboração e execução de projetos. Está ali no item 5. Até quanto? 800 kVA, porque isso é uma lei federal. Então ela vale para o Brasil todo. Isso não é o CREA nem o CFT que vai dizer. É lei. Ninguém mexe com isso. Tá bom, gente? Agora está na lei e o CFT vai brigar por ela. Então, as atribuições: dirigir e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar a equipe, muito importante, um técnico tem essa prestação, essa atribuição. Prestar assistência técnica e assessoria de estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos, pesquisas tecnológicas, então isso é bastante importante. Vocês podem fazer assistência técnica, coletar dados técnicos e análises técnicas, desenhar com detalhes representação gráfica de cálculo seus próprios trabalhos ou de outros profissionais, elaborar orçamentos, detalhar os programas de trabalho. O que é esse detalhar os programas de trabalho? Fazer um cronograma, gente. Eu sei que vocês adoram cronograma, mas vocês podem fazer também profissionalmente. Regular máquinas e instrumentos de precisão. Essa é uma atribuição quase exclusiva do técnico. Diz que o engenheiro pode fazer, mas o técnico tem uma maestria muito maior que o engenheiro. Então esse item 7 aqui é muito melhor. Assim como executar ensaios. O engenheiro pode fazer, mas o técnico tem uma maestria muito melhor que o engenheiro. Podem confiar em mim, porque na essência do técnico a aula é muito mais prática. Infelizmente, nas graduações de engenharia, prende-se muito a teoria e esquece do que é a prática, esquecem da realidade. Tá bom? Executar, fiscalizar, coordenar diretamente serviço de manutenção. Dar assistência à técnica para compras técnicas. Lembre-se quando vão fazer uma licitação ou demais. Responsabilizar-se, aqui já foi falado, né, pela execução e elaboração, emitir laudos. Então aqui, ó, artigo 3º. Os técnicos industriais com habilitação eletrotécnica têm ainda as seguintes atribuições técnicas: projetar, executar, dirigir. Ó, aqui é importante, eu vou pular um pouco aqui, mas aqui, ó, aprovação de obras junto a órgãos municipais e estaduais, inclusive Corpo de Bombeiros, Bombeiros Civis, assim como instituições bancárias e projetos de habitação. Essa é uma atribuição que até então o técnico não tinha. Eu falo por mim que dentro do Corpo de Bombeiros eu pude verificar
que chegava um projeto ali de um técnico, mesmo com CREA, tinha uma certa restrição. Então eles exigiam um engenheiro. Então agora não, agora com a carteira do CFTI, vocês podem chegar lá num projeto elétrico, um projeto de iluminação, entre outros projetos que nós vamos ver ali, vocês podem fazer o projeto tranquilamente. Então é uma renda a mais que o técnico pode ter. Então facilitou, melhorou para o técnico. Porque são coisas que, obviamente, o técnico pode fazer e não vejo problema nenhum em fazer. É um direito do técnico e o técnico tem competência assim como engenheiro. Às vezes mais até que alguns engenheiros. Não podemos ignorar o fato que algumas instituições de ensino pecam e acaba saindo um engenheiro meia boca. Assim como tem instituições que saem um técnico meia boca. Infelizmente, nosso sistema do Brasil tem essas falhas. Então aqui nós temos o elaborar projetos, executar instalações elétricas, manutenção de redes oriundas de outras fontes de energia não renováveis, tais como geradores alimentados por combustíveis fósseis. Essa questão de geradores alimentados por combustíveis fósseis, gerador diesel, gasolina, também é uma atribuição. Lembre-se, é bem importante vocês fazerem projetos desse tipo, porque vocês vão conhecer. Mas nós não vamos trabalhar com esse tipo de gerador nessa disciplina, de combustíveis fósseis, tá bom? Então aqui nós vamos elaborar projetos de instalações elétricas e manutenções de redes oriundas de diversas, como por exemplo, agora vai entrar no projeto de vocês, prestem atenção agora, tá bom? Isso tudo aqui que vai vir daqui para baixo, vocês podem usar no projeto de vocês. Biogás. O biogás vocês podem fazer e é fácil fazer, gente, se quiserem fazer. Hidroelétrica. Pô, mas hidroelétrica é renovável? É, hidroelétrica é energia renovável, tá? No Brasil é a maior fonte, mas é uma fonte renovável. Solar. Solar também vocês podem utilizar. Eólica. Eólica vocês podem fazer também um catavento ali. Nada impede. Geotérmica. Aí fica um pouco mais difícil. Aqui nós não temos vulcões nem geysers. É mais complicado. Biomassa. Biomassa também dá para fazer. Maré motriz. Talvez ali no litoral. Hidrogênio. Para nós já fica bem mais complicado. Térmica. Do calor do sol. Queima de carvão. Combustíveis fósseis. Uma dica aí. Faz um gerador movido a grimpa, sapé, madeira velha. Vai estar valendo. Isso tudo pode gerar. Faz uma caldeirinha lá. Então, bem como outras fontes de energias não catalogadas. Então, veja, tudo isso daqui vocês podem utilizar se for uma fonte renovável. Então, o projeto de vocês está nesse item ali, no item 4 do artigo 3. Então, aqui também tem elaborar, desenvolver projetos de instalações elétricas prediais, industriais, residenciais, comerciais, sistemas de telecomunicações em edificações. Vocês veem, sistema de telecomunicações. E uma área que eu não me meto, mas vocês têm essa atribuição. Vocês podem fazer a parte de rede de internet. Ah, não sabia. Vocês podem trabalhar em empresas de internet, gente. Sim. Nós temos várias empresas que trabalham com fibra ótica na região. Vocês podem trabalhar. Assim como um técnico em telecomunicações. Claro, o técnico em telecomunicações é muito mais especializado. Mas na atribuição aqui vocês podem fazer isso. Está aqui na resolução do CFT. Planejar, executar instalação e manutenção de equipamentos de instalações elétricas. Vocês podem fazer um projeto no motor, de um sistema até eletrônico. Aplicar medidas para o uso eficiente de energia elétrica, como fontes de energias alternativas, renováveis. Vocês podem colocar, às vezes, um gerador no horário de pico, que nós vamos dar uma estudadinha nisso. Vocês estão tendo outra disciplina que também vai abordar essa parte do horário de pico, os momentos que mais gasta energia, o mercado de energia. Gente, então aqui eu vou passar aqui um pouco por cima. O link, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar para vocês. Isso daqui, ó. Participar da elaboração de normas da BNT, projetar acionamentos elétricos de automação industrial, aferir, ensaiar, calibrar máquinas, projetar, fazer a manutenção, emissão de laudos técnicos, perícias judiciais. Então, vocês têm uma atribuição bastante rica. Vocês podem fazer muita coisa. E aqui, como diz aqui, só finalizando o artigo 5. Os técnicos em eletrotécnica para prerrogativas, falei bonito agora, atribuições e competências disciplinadas nessa resolução, têm como limite as instalações com demanda de energia elétrica de até 800 kVA, é o que eu falei ali, independente do nível de tensão que supre esse montante de carga. 800 kVA. Esse é o limite de vocês. Então, uma indústria de pequeno porte, vocês conseguem trabalhar numa boa. Beleza, gente?
Alguma dúvida? Estou à disposição. Então a aula aqui foi mais informativa. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas e não se esqueçam de já começar a primeira parte do projeto, que já vai contar o pontinho ali da parte dos desafios. Cada aula vai ter algum desafiozinho para vocês fazerem. Beleza, gente?